Som. Graça e paz, queridos. Amém. Que coisa boa você estar aqui. Você está feliz de estar aqui? Amém. Deixa eu ver. Uns estão meio chateados. Estou brincando. Eu, graças a Deus, aprendi há um tempo atrás a não me importar muito com a expressão de quem está ouvindo. E ser guiado mesmo e falar aquilo que está no coração de Deus. Então, ainda que você olhe para mim tendo cara de raiva, querendo me esmagar, tá tudo bem, eu vou continuar firme na palavra. Mas isso não é real aqui, amém? Fique bem tranquilo, ministrar para vocês é algo bem agradável mesmo. E eu amo, de fato, ser família com cada um de vocês, querido. Eu quero que você entenda mesmo, Deus nos conectou e é tão maravilhoso ver o crescimento que está existindo a cada um de nós. Você consegue olhar para trás e ver quanto você cresceu? Amém? E esse é o objetivo mesmo do Evangelho. Você olhar para você e ser uma nova pessoa. Se você não veio hoje pela manhã, eu quero te encorajar. E esse encorajamento, ele vem como um conselho, ele vem como uma instrução, ele vem com um veemente chacoalhar. Assista a ministração de hoje de manhã. Nós tivemos a oportunidade de receber o pastor Josué Arcanjo. Ele é um dos pastores no Verbo da Vida Okazaki, lá no Japão. E ele esteve conosco aqui essa manhã, e foi tão precioso receber daquilo que flui através da vida dele. Então, assim, não perca a oportunidade. Graças a Deus nós temos o YouTube, e você pode pelo YouTube ouvir a ministração e ser edificado. Amém? Então faça isso por você. Eu tenho certeza que você vai ser edificado também. Amém? Queridos, antes de eu falar daquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero trazer a consciência daquilo que nós carregamos, né? Então eu sei que você carrega o Espírito Santo dentro de você, e a Bíblia diz que esse Espírito é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E se você está nos visitando, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, mas nós temos quase que como uma cultura nessa igreja, né? Então, se eu pegar um copo de água e jogar em cima de uma pessoa, essa pessoa abraçando outra vai molhar outra pessoa. Lá vem ele. Pois é, eu queria que você ficasse de pé e desse um abraço em alguém. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Diga para essa pessoa quão bem-vinda ela é. Entenda que o seu abraço não é um mero toque físico. Você carrega a presença de Deus em você. Você é a expressão de Deus aqui na terra. Você pode ser a resposta de oração para essa pessoa aí do seu lado. Você pode ser a prova do amor de Deus para com a vida dela. Aleluia. Se você já abraçou 34 pessoas, você pode se sentar. Aleluia, pode se sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então os nossos teens, eles desceram agora e já faz algum tempo. Desde o início desse mês eles participam conosco no momento do louvor, da adoração, e depois eles vão para uma outra sala para serem ministrados na linguagem deles, né? Então ali tem desde gincana, tem um quiz, tem ministração, e aí lá se fala mais na gíria, se fala mais dentro, né? Six Seven, eu não sei como que faz, mas eles estão lá ministrando para... Amém? Aleluia. Queridos, eu quero que você, antes de eu falar, eu quero indicar para você 2 livros. E o que nós vamos falar em 50 minutos, 40 minutos essa noite, talvez não é o suficiente para você entender todo o assunto. Amém? Está comigo? Pastor, não vou nem ouvir. Não, eu acredito que essa ministração vai te ajudar, mas no que cabe a você, se empenhe mais em conhecer sobre o que vai ser falado. Eu queria te indicar o livro O Poder da Graça. Amém? O livro Ative esse Superpoder em Sua Vida. Aqui já é um spoiler sobre o que nós vamos falar. E nós temos também aqui o que a Bíblia diz sobre a graça e o seu poder transformador de vida. Graça ao DNA de Deus, do Tony Cook. Queridos, são livros poderosíssimos. E se você quer de fato provar demais em Deus, você precisa conhecer mais dele e por aí vai. Amém? Mas não vai embora sem passar no Verbo Shop e ser edificado. Eu quero ler a princípio esse versículo de maneira única mesmo. 2 Timóteo no capítulo 2,
verso de número 1, na versão Almeida atualizada, diz assim, consegue pôr 2 Timóteo 2, 1, isso. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar. Não estou palestrando, eu não estou aqui falando de coisas naturais, muito pelo contrário, eu falo da tua palavra e ela se garante como sendo uma palavra carregada de poder. Ela é viva, ela é eficaz e ela tem mesmo o poder de transformar as nossas vidas. Eu declaro corações abertos para receber a boa semente da tua palavra. Eu creio e declaro que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós seremos sim sacudidos pela tua palavra, levantados pela tua palavra, fortalecidos pelo Senhor. E eu te dou graças, Pai, por uma atmosfera totalmente propícia para o teu agir. Eu creio que todas as vezes que o Senhor traz um ensinamento, traz uma mensagem ao nosso coração, existe unção para confirmar o que foi dito. Então eu creio mesmo, Pai, em nós saindo daqui essa noite, ainda mais animados, fortalecidos, levantados, encorajados. Em nome de Jesus eu te dou graças. Amém, amém e amém. Queridos, esse versículo, nós vamos ler depois o texto todo, mas eu fiquei com esse versículo no meu coração, de alguma forma entendendo mesmo que Deus queria comunicar isso a nós essa noite. Essa carta de Timóteo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E esse conselho, esse primeiro versículo desse capítulo, está falando para o jovem Timóteo a respeito de como ele deveria se portar. Então ele está dando um conselho, queridos, quando nós olhamos e nós vamos ver a maneira como Paulo viveu, faz total sentido o que ele estava aconselhando Timóteo. Porque Paulo passou por pressões, passou por dificuldades, por açoite, ele passou por prisões, ele passou por escassez, ele disse que aprendeu a ter e não ter, ele aprendeu a passar por dificuldades, mas ele quase que dá o segredo, ou se não é o segredo, ele nesse versículo ele está dando um segredo para Timóteo de por que ele foi bem sucedido no que ele fez. E ele diz, Timóteo, se você quiser ser bem sucedido no que Deus chamou para fazer, você vai precisar entender uma coisa: é necessário se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Queridos, não tem como, e eu quero voltar um pouquinho. A Bíblia diz, você não precisa abrir, mas a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, verso de número 1, diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos, na versão Ara, Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uau, esse texto é maravilhoso, querido. E de verdade vai na contramão do que talvez muitos de nós ouvimos. Eu já ouvi muitas pessoas entendendo que o fato dela ser boa, ou das boas ações que ela pratica, vai levar ela ao céu.
E a Bíblia deixa claro que não somos salvos por boas obras. Então não é a sua bondade que te leva para o céu, mas Cristo Jesus, por intermédio da fé e a graça te alcança. Você hoje, tendo sido salvo pela graça mediante a fé, você foi apto para toda boa obra. Então as boas obras não te salvam, mas uma vez salvo, você está apto a boas obras. Não vou falar sobre boas obras, mas você precisa entender que uma vez que você hoje é luz, você é filho de Deus, as boas obras fazem parte de quem você é. Está comigo? Amém? Então precisamos sim ser abundantes em boas obras, em fazer o bem. Glória a Deus. Mas o texto está dizendo que foi a graça que nos salvou. E muitos de nós, queridos, sabemos o que você fez para ser salvo. Algumas religiões acreditam que se você se chicotear, se você andar de joelho, se você fizer alguma penitência, você se tornou talvez, esqueci a palavra, mas você se tornou digno de receber. Então, porque eu fiz o que fiz, eu talvez me tornei um pouco mais digno de receber a graça, de receber a cura, de receber a salvação. E Jesus não fez isso, queridos. Jesus não está dizendo isso para mim e para você. Não quer dizer que não teve uma penitência, não quer dizer que não teve um sacrifício, muito pelo contrário. Quando olhamos para Jesus, a Bíblia diz que ele foi o cordeiro morto, e morto de uma vez por todas. Então, porque Jesus se colocou no meu e no seu lugar, sendo chicoteado, sendo maldito, pregado naquela cruz, eu e você hoje não precisamos fazer isso. Então tudo que nós precisamos fazer é ouvir a palavra, fé vem ao nosso coração, nós acreditamos nesse Jesus, e tudo que eu faço é repetir uma oração. Como assim? Parece muito simples. Mas nós entendemos que essa oração, ela é capaz de me salvar. Ela é capaz de me tirar do império das trevas e me levantar para o reino, me levar para o reino do Filho do seu amor. Então, queridos, preste atenção, porque a sua salvação em Cristo Jesus te tirou de uma condição de miserável, de pecador, de perdido. Entenda, o seu destino, o meu destino, o nosso destino era o inferno. Eu gosto de uma história que eu ouvi, eu não lembro agora de quem, mas dizia que numa cidadezinha, no interior dos Estados Unidos, não podia ter, não tinha crime, mas tinha uma lei que dizia que se alguém praticasse o crime, ela teria que ser morto. Era uma cidade muito tranquila, muito pequena, e um homem um dia praticou um crime, e ele então foi levado para a cadeia, e a sentença dele era a morte. Era a lei, e a lei tinha que vigorar sobre ele. E então, algumas pessoas daquela cidade vão até o governador e dizem para ele, para perdoar. Ele era o único que poderia perdoar aquele homem da sentença dele de morte. Então o governador disse, eu mesmo pessoalmente vou lá entregar essa carta de perdão a ele. Então diz que ele se veste de pastor, ele põe o perdão no meio de uma Bíblia, e ele vai conversar com o homem. E quando ele chega naquele homem para poder falar do perdão, ele diz, eu trouxe aqui para você o perdão, para que você não morra. Aquele homem começa a xingar ele, e diz, eu não quero você aqui, eu não quero saber de você, vai embora desse lugar. E ele diz, mas eu tenho o perdão, eu tenho aqui a sua salvação. Ele diz, eu não quero saber o que você tem para mim, sai da minha frente, eu não quero você. O que eu quero dizer com isso, de maneira ilustrativa? Queridos, todos nós estávamos condenados ao inferno, à morte. Então entenda, o que te leva para esse lugar é simplesmente não aceitar o perdão oferecido. Então quando você aceita o perdão oferecido, o teu destino muda. Então preste atenção, porque a condenação para aquele que não tem o perdão, por intermédio de Jesus, é a morte eterna, é o juízo eterno, é o inferno. Mas então Jesus se apresenta a mim e a você com essa carta de perdão, com essa declaração de amor.
Preste atenção, porque Jesus morreu por você e talvez você nem quer saber dele. Jesus morreu pelos ateus, Jesus morreu por aqueles que não querem saber dele. Mas ele teve essa atitude. E isso é escandaloso. Isso é difícil para nós pensarmos e entendermos. Porque essa graça, ela se manifestou a nós de maneira escandalosa. A Bíblia diz, querido, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então preste atenção, porque nós somos tendenciosos. Se fez isso, tem que pagar por isso. Quantas vezes a gente vê, fez isso, nossa, e só pagou isso? Não, não foi suficiente. Tinha que ter feito isso, tinha que ter ficado mais tempo preso, tinha que ter perdido uma perna, tinha que ter... E a gente tem esse senso de, não, tem que pagar na moeda do que fez. Jesus entendia isso e diz, eles precisam mesmo pagar na moeda do que fez. Mas não tem capacidade. Então deixa que eu pago na moeda do que eles fizeram. Então preste atenção, porque o que nós tínhamos feito era assim cruel. Jesus disse, não tem problema não, eu pago. Pagou com a própria vida. Então a Bíblia diz que onde o pecado abundou, vem Jesus Cristo e superabundar com a graça dele. Então não existe difícil que não possa ser ajustado em Jesus Cristo. Não existe impossibilidade que a graça não dê jeito. Você está aqui? Queridos, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou salvadora, não foi a alguns, foi a todos os homens. Aleluia. Então, por que nós estamos falando? E eu voltei para falar a respeito disso. Porque talvez você hoje tenha convicção. Eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou um filho de Deus. E a Bíblia diz que é exatamente isso. Que agora o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é um filho de Deus. Uau! Não ganhou uma carteirinha, não teve um aleluia, não teve. Você não tem uma auréola agora, você não tem, não mudou. Não tem asa. É a mesma pessoa, só que com uma natureza diferente. E porque a natureza mudou, isso, conforme essa natureza vai sendo conhecida, isso vai externalizando, a ponto de mudar quem você é por fora. A Bíblia fala a respeito disso, sobre você se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Mas, queridos, se nós não tomarmos cuidado, nós conseguimos compreender essa graça salvadora. Essa graça que tirou você do império das trevas e levou para o reino do Filho do seu amor. Você consegue entender essa graça que te salvou, mas não está conseguindo entender o poder da graça para viver o dia a dia. Não está conseguindo entender o poder da graça para viver os seus dias. Ou até mesmo para viver o chamado de Deus, para viver o casamento, para viver a empresa, para viver o que quer que seja. Porque você precisa entender, uma vez alcançado pela graça, a graça te habilita, a graça te acompanha, a graça te fortalece. Então preste atenção, porque o que, queridos, no Velho Testamento, o que Deus diz para Josué é exatamente o que a gente vive no Novo. Lá não tínhamos a dispensação da graça, e então Deus diz para ele, você precisa estar colado comigo. Conheça a lei, medita nela de dia e de noite, pratica ela, e você será bem sucedido. No Novo Testamento, Jesus vem e revela a graça a nós, e o apóstolo Paulo vem e diz, ei, fortifica-se, você precisa ser fortalecido na graça. Agora, desculpa, preste atenção, porque não é, queridos, uma água que você bebe. Seria maravilhoso se a graça fosse para nós, como, e eu soube esses dias, que a gente era inocente demais, mas ok, como o espinafre do Popeye. Não sei quantos de vocês viram que o espinafre dele não era espinafre, mas ok. Não sei, é uma teoria. Mas seria maravilhoso se de alguma forma, e quando eu falo de ser algo palpável, é porque para nós talvez seria mais fácil. Se nós talvez tivéssemos naquela geladeira ali atrás, água, escrito graça, beba e seja fortalecido. Ia ter gente aqui de madrugada dizendo, pastor, abre a igreja, eu preciso beber um copo daquela água. Você está aqui? Porque de alguma forma, queridos, por quê? Por que a gente está conseguindo ver em tantos lugares? Compra o sabonete da bênção. Compra a toalha da bênção. Compra o paninho da bênção.
Por quê? É mais fácil eu agarrar algo material. Agora eu vou me fortalecer aonde, pastor? Quando eu quero me fortalecer o meu corpo, eu vou na academia. E quando eu quero me fortalecer na graça? Mas olha, vamos voltar naquele texto de 2 Timóteo. O texto continua, ele começa, na verdade: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada, aleluia. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Que conselho poderoso. Mas de alguma forma o apóstolo Paulo está falando: você precisa se fortalecer na graça, porque a graça vai te capacitar a viver o que você precisa enfrentar. Olha que coisa interessante, porque pastor, é possível que eu comece na graça e saia dela? Não sou eu que vou te responder essa não, olha aqui, na Nova Versão Transformadora, Gálatas 3, do 3-1, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei, ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? O apóstolo Paulo está dizendo: ei, não! O que foi começado no Espírito deve ser vivido e continuado nele. Por que agora vocês estão abandonando o que a graça pode fazer por vocês, para dizer: foi a minha força que conquistou, sou eu que estou conseguindo fazer? Eles dizem: insensatos, onde foi que vocês perderam o juízo? O que quer que nós estejamos vivendo, ou fomos capacitados a viver, é por intermédio da graça, é o poder de Deus em nós, sendo aperfeiçoado. Meu querido, você pode olhar no espelho e achar que você é bonitinho, que você é sabidinho, que você é inteligentinho, mas você é tudo isso porque Deus te capacitou. Nós somos tendenciosos a ir para esse lugar, onde eu falo: uau, nossa, não, aqui, para e pensa. Eu que fiz. Não, porque eu estou conseguindo, nossa, eu estou gerindo muito bem. Olha só como eu sou, queridos. Como diz o outro, guarda a violinha no saco aí, fica de boinha. O apóstolo Paulo está dizendo: onde foi que vocês foram enfeitiçados? Por que vocês começam esse evangelho amando e entendendo que é Deus que nos fortalece, é Deus que nos capacita, é Deus que faz, e agora vocês estão querendo tirar Deus da jogada, não considerando o que a graça tem feito por vocês? O apóstolo Paulo, ele fala disso. Deixa eu ler para você. Olha só o que ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou.
E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Conseguiu pôr? Põe para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 9 e 10. Na versão Ara mesmo. Aleluia. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Uau! Não tornei a graça vã. Se ele diz que ele não tornou a graça vã, será que é porque é possível tornar a graça vã? Pare para pensar. É possível. Quando que é possível que a graça seja vã? Quando você, aí, capacitado a viver o chamado de Deus para a tua vida, não vive com medo, se sentindo incapaz, se sentindo fraco, impotente, você está tornando a graça de Deus vã. É quando Deus fala para você fazer algo, ou Ele revela a você o seu chamado, mas você por medo, não. Sabe o que é isso? É você não considerar a graça de Deus em você. Queridos, muitos de nós cristãos, diante de uma situação, de uma pressão, estamos retrocedendo, estamos fraquejando, estamos ficando mal, entristecidos. E o conselho é o mesmo: fortifica-se na graça. Olha o que a Bíblia diz, queridos, você conhece, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele fala: um mensageiro de Satanás foi me colocado no caminho, para me esbofetear. E ele diz: por 3 vezes roguei ao Senhor. Deixa eu ler para você, você não está lendo sua Bíblia? Você está sabendo que fala isso? Hã? Deixa eu achar aqui. 2 Coríntios 12, 8 a 10. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. 2 Coríntios 12, 8 a 10. Então ele me disse: a minha graça... Oi? A minha graça... Porque o poder se aperfeiçoa na... Então, essa foi a resposta de Deus para Paulo. Paulo ora, e queridos, de verdade, se eu e você não entendermos o que Deus está fazendo aqui, pode parecer um pai ocupado dizendo para o filho: tá. Sabe quando você está fazendo alguma coisa, o filho vem e diz: pai, olha aqui, pai, olha aqui, pai, olha aqui. Só lá em casa, desculpa. Eu sei que na sua casa você está o tempo todo, quando o filho diz olha, você diz: que, filho? Lá em casa não acontece assim sempre. Mas é como se o Paulo estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, afasta de mim. Senhor, afasta de mim. Senhor, tira de perto de mim. E Deus diz: tá. Paulo, a minha graça. Não. O que Deus está fazendo aqui com Paulo é lembrando ele do que a graça é. Então não é Deus sendo indiferente ao pedido de Paulo. É Deus dizendo para ele: Paulo, acorda, presta atenção. Você está pedindo a mim, e existe em você um poder capaz de sobrepor toda e qualquer dificuldade. 3 amém, 1 aleluia. Aí o apóstolo Paulo, é como se ele acendesse uma luz para ele. Porque, queridos, olha que eu acho isso maravilhoso. Porque olha como que o texto faz. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que Ele afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o texto continuou: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Presta atenção, olha que resposta rápida de Paulo. Paulo está pedindo para o Senhor: Senhor, afasta de mim. Senhor, tira. E o Senhor diz para ele: a minha graça te basta.
É como se acendesse para ele e dizer, uau, é verdade, então eu vou me gloriar nas perseguições, nas fraquezas, nas injúrias. E ele começa a falar das dificuldades e diz, por quê? Porque agora eu me lembrei, porque agora eu me sintonizei. Quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Queridos, preste atenção, porque desfrutar da graça de Deus é se esvaziar do seu eu, é ser totalmente dependente dEle. Então preste atenção, deixa eu dar um exemplo para você aqui, vamos lá. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Mas é como se eu tivesse assim, vamos lá, a missão que Deus me deu, e aquilo que está no meu coração, e o que eu quero viver, é alcançar aquele violão. E quando Deus me dá isso como missão, eu olho e eu digo, eu não consigo. Senhor, é longe demais para mim, eu não vou conseguir viver isso. Não dá, Senhor. Essa é natural, é o homem natural falando. Mas quando eu me fortaleço na graça dEle, vem cá, eu quero que suba aqui. Sobe essa fileira toda, 2 aqui, ó. Vem todos vocês aí de baixo, vem. Vem. O diácono não vem não? Toda a fileira. Então preste atenção, porque é isso aqui que acontece, ó. É um exemplo para você entender. Eu não consigo alcançar, mas quando eu me conscientizo, vem cá, dá a mão para mim. Quando eu me conscientizo da graça, se estica. A gente consegue pegar? Não consegue. Mas quanto mais eu me fortaleço na graça, vem. Quanto mais eu me fortaleço na graça, mais eu consigo. Pode pegar esse violão. Ele está engatado aí, não dá? Mas você consegue entender? E aí, o que acontece? Imagina que aquele violão não tivesse engatado. Corta o canal dele. Cadê o povo da técnica? Traz ele para mim. Com uma mão, dá a mão para ele, vem todo mundo aqui. A minha mão não alcançou, mas a graça me torna capaz de alcançar o que Deus disse. Queridos, é por isso que não existe, quanto maior a dificuldade, maior a graça. Quando você vê, preste atenção, quando você vê, no Beirute estão bombardeando tudo. Você acha que o povo lá está usufruindo da mesma graça que você aqui? Não! Existe uma graça para eles estarem lá, provando o que eles estão provando lá. Deu para entender isso aqui? Eu preciso fazer outro exemplo. Deu para entender? Graça, leva lá para mim. Uma salva de palmas, esse pessoal é demais. Olha o que o apóstolo Pedro ele fala no início da carta dele. E eu sempre me pego meditando nisso. Ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Rapaz, é uma ministração, né? É o primeiro versículo da carta. Que homem profundo. Cortava até ontem, cortava a orelha. Chucrão. Agora está aqui, olha, dando a saudação. Vai você dar uma saudação dessa? Pede ajuda para o chat, né? Aí o versículo continua dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Você aprendeu multiplicação? 1 mais 1 é soma. 2 vezes 2 é multiplicação. Então, quando a Bíblia está falando sobre multiplicação, está falando sobre um processo mais rápido. Você concorda comigo que soma e multiplicação, a multiplicação é mais rápida? Está comigo? Então, a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que graça pode ser multiplicada? Conhecendo Jesus Cristo. Aonde que Paulo disse para Timóteo que ele seria fortalecido? Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Não dá para você andar cheio da convicção da graça de Deus sem conhecer Jesus Cristo. Então a gente roda, fala, e tudo resume em conhecer Jesus. 3 amém. Eu queria água. Cadê a água que bebe? Porque é exatamente isso, é quando eu conheço Jesus, que eu vou entender do que Ele me fez capaz. Olha que coisa maravilhosa. Atos capítulo 11, verso número 21, diz: a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. 22, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. É possível ver a graça? Sabia que as pessoas estão visitando esse lugar e estão conscientes do que a graça é capaz de fazer? 3 amém. Sabe, querido, eu agarrei uma palavra dita por um pastor americano, chama Scott Webb. E ele estava em uma conferência e ele disse algo e eu agarrei aquilo. Ele disse: pense grande, sonhe grande, para que todos, ao olharem para você, tenham certeza que não foi você. Você não pode ter o engano de olhar para uma igreja como essa e achar que eu fui capaz de fazer isso. De verdade, a impressão que eu tenho, falei isso para algumas pessoas, se a graça hoje se ausentasse de mim, agora, eu ia estar falando blá, 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 blá. Você consegue entender? Eu quero estar nesse lugar de total dependência da graça, porque quando eu aconselho alguém, quando eu converso com alguém, eu vejo a graça através de mim, fazendo pela pessoa. Então você não faz na sua capacidade. Queridos, o apóstolo Paulo entendeu isso, ele diz: eu considero tudo o que eu sou como esterco. Ele não era um cara que não tinha sua MBA, ele não era um cara que não tinha ali seus créditos, ele tinha a coleta, ele tinha o conceito, ele conhecia, ele sabia. Mas ele diz: perto do que a graça me apresenta, eu abro mão de tudo isso que eu conquistei na força do meu braço. É nada, é lixo, é esterco. Eu quero ser totalmente dependente da graça de Deus. Então a graça de Deus, queridos, esses livros vão poder te falar de muitas formas, mas a graça de Deus, ela se manifestou na vida dele como perdoadora mesmo. Ele diz: eu não podia, eu na minha visão, eu não era digno de ser chamado apóstolo, mas a graça fez isso por mim. Está achando ruim? Vai achar ruim com a graça. A graça me tornou, a graça me possibilitou, a graça me capacitou para estar nesse lugar. Agora é possível que você esteja aqui salvo pela graça, vivendo pela graça, mas vivendo como se ela fosse conta-gotas. E não sendo fortalecido nela, levantado por ela, instruído por ela. Então, querido, quando existir uma dificuldade, entenda assim, é possível alcançar. Na força do meu braço, eu não sou capaz de fazer, mas a graça em mim faz. O apóstolo Paulo diz isso. E é engraçado porque ser consciente da graça, quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo, se você não lê com a visão de um homem convicto do que carrega, é presunção, ele é soberbo, ele é orgulhoso. Porque olha só, ele começa dizendo: eu não sou digno. Olha, não parece bonitinho, humilde? Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Cristo, mas a graça se manifestou a mim, e eu sou o que sou. E ele diz: eu não tornei essa graça vã, pelo contrário, eu trabalhei mais que todos vocês. Você estava indo bem, Paulo. Você estava indo bem, ali na batidinha da humildade. Na batidinha da humildade, eu não tinha que ser. A graça me possibilitou, por ela eu sou o que sou. Mas aí você vem e diz: e a graça em mim. E aí foi maravilhoso, porque ele diz assim: eu fiz mais do que todos vocês. Se bem que não fui eu, foi a graça. Eu li, você viu? Então estar consciente dessa graça, para alguns que não têm convicção, vai parecer soberba, vai parecer presunção,
Mas, querido, que para você seja a convicção de quem te guia, de quem te capacita e de quem faz. Então a Bíblia estava dizendo aqui, o texto, fortifica-se na graça, se levanta na graça, e é você quem busca essa força. Queridos, ainda, né, hoje em dia tem muito de você treinar em casa. Teve um pessoal que entendeu, você não tem dinheiro para academia, tempo para academia, não tem problema, treine na sua casa. Tem uma cadeira, é suficiente. O João estava todo dolorido, foi fazer uns exercícios em casa, lá estava com a barriga dele que não estava aguentando. Eu fiz ele rir, ele começou, você está me fazendo rir só para eu sofrer, pai? Então quer dizer que malhar, o treino, ele não acontece só porque eu estou na academia, ouvindo putz-putz e vendo outras pessoas fazer? Não, então na minha casa eu posso fazer. A questão é que você precisa fazer alguma coisa. E o que a graça está dizendo para mim e para você é isso. Fortificar-se não é uma ação de Deus para você, é você para com Deus. Então é você que precisa ir para esse lugar, onde eu me fortaleço em quem Ele é. Conhecendo a Jesus Cristo. Você precisa entender isso. Existem coisas que você vê e é difícil para você. Você precisa colocar o olhar da graça e você vai ver como é possível viver. Então a graça, ela te ajuda no teu casamento. A graça, ela te ajuda no teu chamado. Ela te ajuda na educação dos seus filhos. A graça te habilita. Porque tudo o que você faz, você agora não está sozinho. O Espírito Santo em você, a graça em você, é esse poder, é essa explosão de poder para que possa ser executado. Porque se você pensar, queridos, preste atenção, vamos falar de igreja, do que nós estamos vivendo aqui. Porque talvez você pense, é preciso coragem para fazer o que nós estamos fazendo. E de fato é preciso. Mas se você não considerar a graça, a coragem que você tem para assinar um contrato, o que te mantém depois para gerenciar e administrar tudo é a graça. E é uma conversa que eu tenho com toda a nossa liderança. Nós conseguimos perceber o aumento da graça na mudança de um prédio para o outro. Porque nesse lugar está sendo exigido de nós coisas que nós não tínhamos capacidade de fazer. 3 amém. Então quando Deus vai te levando para um lugar de aumento, entenda, é Ele mesmo comunicando ao seu coração, existe graça para viver isso. Hebreus 13:9 diz, bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com os alimentos que nada aproveitam aos que eles se entregaram. Isaías 49, 29, 31, ali está dizendo, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que esperam o Senhor renovarão suas forças. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 1 Pedro 4, 7 ao 11 diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multigraça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então preste atenção, porque o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ele fala, o que quer que você faça, faça de acordo com a graça que está em você. Se você fala mesmo entendendo que a graça está te capacitando a fazer. Eu me lembro de ouvir o testemunho de uma irmã, ela hoje fez disso profissão dela, mas ela, ainda jovem na igreja, começou a tirar fotos dos nossos cultos de jovem. E ela então foi ali se aperfeiçoando, comprou uma câmera e começou a tirar as fotos. E eu me lembro que ela foi participar de uma entrevista.
E nessa entrevista existiam pessoas muito mais capacitadas que ela. Diz que a pessoa 1 foi entrevistada, a 2 foi entrevistada, a 3, e quando chegou a vez dela, ela falou: eu vou ser bem real. Eu digo, eu amo o que eu faço. Eu aprendi na igreja, eu estou fazendo hoje na igreja, não trabalho com isso ainda. Mas assim, esse é o trabalho que eu apresento. E ela diz, a graça me colocou no lugar e a posição foi minha. Eu consegui aquele emprego. Pastor, então eu não preciso me capacitar, a graça faz isso. Calma. Calma. Mas entenda, a capacitação que você busca ter no natural nunca vai substituir o que a graça faz por você. Nunca. Nunca. Então, se você não for consciente da graça que hoje está em você, e de como ela precisa ser aumentada, ela pode ser multiplicada, e ela deve ser, queridos. Então, a sua caminhada no Evangelho, ela deve trazer para você esse lugar de aperfeiçoamento, de amadurecer mesmo. Porque esse conceito de uma graça madura, é a capacidade que você tem de entender em toda e qualquer situação, não existe dificuldade. Porque se me apresentou uma dificuldade, uma necessidade, a graça que está em mim me habilita a fazer. Acabou. Aleluia. Eu sei que Paulo está dando uma bronca nos Gálatas aqui. E ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre você começar uma coisa consciente do que o Espírito pode fazer por você. Mas no meio do caminho você querer ser tendencioso a ir para um lado onde eu mesmo consigo. Eu vi uma pessoa brincando, em tom de brincadeira, orando um tempo atrás. Ele disse, Senhor, diante desse desafio que eu estou, me ajuda nessa, que na próxima eu garanto, eu prometo que eu vou sozinho. Ele diz, Senhor, essa dificuldade aqui, eu vou precisar da sua ajuda. Na próxima eu vou sozinho. A gente dá risada, mas muitos de nós estamos vivendo assim. Como se Deus, para nós, agisse com conta-gotas. Eu já vi pessoas passando por situações dizendo assim, eu nem vou orar. Deus tem tanta coisa para resolver. E é triste. Porque muitos de nós não estamos usufruindo do que é nosso. Do que foi dado a nós, como ferramenta. Queridos, quando nós falamos que eu e você não somos comum, você não é comum. É poder dizer mesmo, eu pastor Lucas, pastor do Verbo da Vida Arujá, eu sou o que sou por intermédio da graça, acabou. Então você é o que é, porque a graça te capacitou a fazer. E se você faz mais do que os outros, como o apóstolo Paulo fez, você faz porque a graça te capacitou a fazer. Então não existe, preste atenção, porque alguém maduro, consciente de que a graça age por intermédio dele, não consegue ser alguém orgulhoso. Ele não consegue, porque o orgulho, ele é fruto de um trabalho próprio. O orgulho, ele é fruto de um ego próprio. Então, eu que fiz essa empresa ser o que é. Eu que fiz essa família ser o que é. Eu que fiz. E aí, enquanto for você, vai lá, caminha. Receba seus louros, receba sua glória. Mas quando você diz, a família que eu tenho, foi a graça que me ajudou a ser um bom pai, um bom marido, um bom empresário, um bom filho de Deus. Uau! Aí a Bíblia diz que não tem como, porque as pessoas olham para você, e ainda que elas queiram dar a você a glória, você diz, quem sou eu sem a graça? Quem sou eu? Ai de mim! Mas nós somos tendenciosos, queridos. As pessoas, mesmo que por mal, não por mal, mas elas talvez vão chegar para você e dizer, cara, você... Não, porque assim... Não, você pode falar o que você quiser, mas assim, tá claro que você... Você está aqui? Você está entendendo alguma coisa? Então se coloque nesse lugar, porque eu creio mesmo, que Deus não nos criou para ficar vivendo na mesmice.
Eu não creio numa vida com Deus, numa vida de mesmice. Então o texto que nós lemos diz: qual é o soldado que se alista e ele vai se envolver com as coisas dessa terra? Até porque geralmente quando você vai para a guerra ou para um lugar assim, você não compra uma casa lá, você está lá para uma missão. Então de alguma forma ele está dizendo: qual é o soldado que vai para uma missão e agora ele quer se envolver com as coisas lá e esquece o que ele foi fazer? Ou qual é o atleta que é coroado sem cumprir as regras? Ele está dizendo: ei, existe uma maneira correta de viver o Evangelho. Queridos, preste atenção, porque a graça, eu estou falando na graça como sendo essa força para você alcançar e viver. Mas a Bíblia deixa claro que estar livre de uma vida de pecado é porque a graça te alcançou. Então não é sobre ser fortificado na graça somente para alcançar, é ser fortificado na graça para parar de pecar, é para parar de viver uma vida pecaminosa, uma vida talvez onde você no seu secreto está fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. A Bíblia diz: andai no Espírito, de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Então se a Bíblia diz que é possível, é possível. Então quando se conversa ou se entende: ah, porque fulano de tal o traiu, ele adulterou, fulano de tal roubou, fulano de tal. Queridos, preste atenção, porque se tratando de um cristão, não é nem olhar para o adultério, é olhar 2 casinhas antes e entender: está faltando vida com Deus. Porque a Bíblia diz que quem caminha com Ele, está bem com Ele, está afogueado com Ele, não vai cair. Então fortalecer-se na graça não é simplesmente: ah, então agora eu alcanço o violão, eu alcanço a dificuldade daquilo que eu estou vivendo, eu estou na empresa, a graça vai me ajudar, e vai mesmo. É por isso que os filhos de Deus conseguem ser os melhores funcionários. Pastor, onde estão eles? Porque o que eu contratei lá não são eles não. Não, porque eu contratei uns filhos de Deus lá, será que eles não estão sabendo que são filhos de Deus? Você está aqui? Então, quando você está em um ambiente, por conta do que você carrega, você é diferenciado mesmo. Mas é preciso estar consciente disso. É possível, querido, ter dentro de você o poder capaz de te fazer ser um sucesso, onde quer que você esteja, e viver como um fracassado, por não estar consciente do que carrega. A culpa é de quem? É minha? É de Deus? É do Espírito? É sua. Simples assim. Mas pastor, não seria melhor estar num lugar onde, ainda que a culpa fosse minha, você vende a água, eu bebo e resolveu? É. Porque assim, a gente sempre vai buscar um método mais fácil de resolver. Antigamente a gente lia o manual, hoje a gente clica e assiste quem já leu. A gente não quer mais fazer, a gente quer pagar para quem já leu, a gente quer ouvir quem já leu. Então vamos pular essa etapa, dá muito trabalho, e vai demorar, cadê? Mas não tem. Eu costumo dizer: não existe anabolizante gospel. Não existe o que você injeta para deixar você forte de maneira mais rápida. Não existe. É dia após dia, é constância, é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Tem gente dizendo para mim: pastor, entrei numa de ler a Bíblia toda. Eu digo: é. E qual versículo que você está meditando? Não, pastor, eu estou lendo a Bíblia toda. Não é meta, querido, não é meta. Não é. Você quer chegar no fim do ano e dizer: eu li a Bíblia toda, eu vou dizer o que aprendeu com ela. 66 livros. 39 Velho Testamento, ali os 27. Não é isso. A musiquinha da Ana Paula já te ensinou isso. Você está aqui, então é vida com Ele. Queridos, a Bíblia diz que quando chegaram na igreja de Atos, foi possível ver a graça. Que as pessoas entrem na sua casa e possam ver a graça. Que elas entrem na sua empresa e que elas possam ver a graça. Que elas te vejam trabalhando e que elas possam ver a graça operando por intermédio da sua vida. Então é preciso ter essa consciência, porque muitos de nós estamos indo trabalhar
mais um dia, mais uma vez. Não, queridos, acorda pela manhã e diz: o que eu não sei, a graça me ensina. O que eu não sei, a graça me capacita. O que eu não estou enxergando na minha empresa, a graça vai me mostrar, o Senhor vai me mostrar. Ei, muda o ambiente, a atmosfera, consciente do que você carrega. Você não é um coitadinho, você não é a vítima, você não é. Você está entendendo alguma coisa? Deus te trouxe aqui essa noite. Se eu pudesse, eu catava no teu ombro e fazia assim, ó. Acorda. Usa da graça que está em você, se fortifica nela, para de ficar lamentando, para de ficar chorando, para de ficar, entenda, vai se fortalecer na graça. A graça vai te mostrar quão capaz você é, a graça vai dizer para você que você é sim, porque a impressão que dá é que Deus te foi xarope. Como que Deus disse que eu sou capaz de fazer isso? Será que Ele não sabia quem era eu? Quem não sabe quem é você, você não sabe quem você é. Mas vai para Ele, Ele vai dizer para você quem você é. Então assim, nós crescemos em um lar onde as pessoas dizem que não somos capazes, ou queridos, de verdade, nós somos fruto daquilo que aprendemos a ser. Mas quando você vem para Jesus, a Bíblia diz que você é uma nova criatura, e isso eu acho maravilhoso, porque talvez, se a Bíblia dissesse assim, você será recalchutado, alguns de nós poderiam dizer assim: não, é que eu carrego isso, porque eu fui recalchutado, e algumas coisas do velho homem estão aqui em mim ainda. A Bíblia muito sábia diz: você é uma nova criatura, nova, new, novinha, zerada. E a partir de agora, viva essa vida que Deus tem para você. Você entendeu alguma coisa? Querido, eu e você temos que se acordar pela manhã, alegres, felizes. Cadê? Tô achando. Ó, Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então assim, preste atenção, porque botar efeito? Se botou efeito, eu vou cantar. Preste atenção, porque o que eu e você precisamos entender é Deus dizendo para mim e para você: a minha graça te basta. E aí você pega essa informação e diz: uau, então é isso. Então o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então você vai poder olhar para o espelho e dizer: eu sou fraco, eu sou, mas eu não sou mais eu tenho agora Cristo vivendo em mim. Então quando eu olho para mim fraco, eu me vejo forte, eu me vejo capaz. Então você está olhando para uma situação e aquilo ainda te traz medo? Você olha para uma situação e aquilo ainda te traz temor? Aquilo ainda te traz alguma... Você não precisa ficar encarando e rosnando para coisa não. Vai se fortalecer na graça. Deixa a graça ser multiplicada em você. Eu me lembro de, diante de uma situação, estar orando para o Senhor e dizer: Senhor, olha o tamanho desse problema. Ao contrário do que ele disse para Paulo, ele disse: Lucas, olha de onde eu te assentei. Aí eu me lembrei, a Bíblia diz que eu fui assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você já andou de avião? O maior prédio de São Paulo, lá do avião, fica desse tamanho. E daqui a pouco ele sobe tanto que você nem vê ele. Ei, você está sentado com Cristo, que tamanho que é o problema? O problema é que a gente está sentado daqui olhando para o problema, quando na verdade a gente tem que estar olhando de cima. Mas quem me torna consciente disso é a graça em mim, que está sendo... Fica de pé, fica de pé, fica de pé.
Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu sei que você vai sair fortalecido por ela. Nós falamos dela e ela deseja se manifestar poderosa a nós. Então eu creio que pessoas que entraram aqui desanimadas, preste atenção, o desânimo não faz parte da vida que você vive hoje. Vamos, levante as suas mãos. Vamos, existe unção aqui essa noite. Existe unção aqui essa noite. Você não precisa sair do jeito que você entrou. Se fortaleça nessa graça. Essa graça que te salvou, que te habilitou, que te capacitou. Oh! Tua graça se revelando a nós de maneira grandiosa. Eu quero que você abra a sua boca. Eu quero que você fale coisas a respeito do que a graça pode e será manifesta na sua vida. Então eu quero que você diga assim, um exemplo: a graça me transformará em um melhor pai. A graça tem me transformado em melhor empresário. A graça a graça vai te capacitar a ser quem talvez você não esteja se vendo hoje. Vamos, abra sua boca. Abra sua boca. Abra sua boca. Declare a respeito do que a graça vai se manifestar na sua vida. Aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Obrigado, a tua unção é real, a tua unção confirma a palavra ministrada, e eu creio em nome de Jesus. Eu creio em pessoas se enxergando capazes como o Senhor a vê, pessoas percebendo a habilidade do céu sobre a vida delas, pessoas percebendo a capacidade do céu sobre a vida delas. Em nome de Jesus, eu oro para que todo olhar divergente do que o Senhor tem a nosso respeito seja alinhado. Eu oro para que em nome de Jesus toda incapacidade seja transformada pela tua visão de capacidade. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Existe em
fazer. Até mesmo essa unção aqui, mudando a sua visão acerca de quem você é. É como se eu percebesse dentro de alguns lares, pessoas que cresceram, e elas cresceram com esse sentimento de eu preciso provar para os outros que eu sou alguém. Ei, Jesus já olhou para você e entendeu quem você é. Você não precisa provar nada para ninguém, porque quem precisava te aceitar, te aceitou, com essa inferioridade e tudo. Então eu creio mesmo na unção mudando o complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Eu declaro em nome de Jesus isso sendo quebrado na tua vida. Vou falar mais uma vez. Complexo de inferioridade. Eu declaro quebrado na sua vida agora, em nome de Jesus. Aqui em nosso meio, e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Preste atenção, porque tudo o que foi falado aqui essa noite só vai fazer sentido para você se você primeiro entender e receber o perdão de Jesus Cristo. A graça, ela é a ferramenta do próprio Senhor em nós. A graça, ela é vivida por nós porque nós de fato entramos e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então você não vai poder provar da graça se você não entregar a vida a quem pode te fazer viver isso. Então a primeira escolha e decisão que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. Lembra sobre o que eu falei? É sobre receber o perdão de quem pode te perdoar. Então você só vai para o inferno se você negar o perdão que está sendo oferecido a você. E você tem a oportunidade de essa noite receber do perdão de Jesus Cristo em sua vida. Eu não conheço a todos que entraram nesse lugar, e eu quero que todos fiquem com seus olhos fechados, por favor. Mas você não pode sair daqui. Você talvez entendeu toda a ministração, e você entendeu como Deus pode te capacitar sem quem você não é. Mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você entrou aqui essa noite, você nunca fez uma oração entregando a vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Todos estão com os olhos fechados. Eu queria poder enxergar alguma coisa, mas a mídia errou hoje na luz. Obrigado. Existe alguém? Todos com os olhos fechados, sou eu quem preciso ver a tua mão levantada. Mas a Bíblia diz que é você quem precisa tomar essa decisão. Talvez você tenha entrado nesse lugar e entregou a vida a Jesus, mas por algum motivo você se afastou, e você deseja voltar para esse lugar, onde você deixa Ele governar a sua vida. Existe alguém? A Bíblia diz que o céu faz festa quando o pecador se arrepende, e faz festa quando o filho volta. Existe alguém em nosso meio? Todos salvos? Eu não estou convidando você para uma religião, eu não estou te convidando para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Se você está aqui e deseja fazer parte da família de Deus,
você precisa tomar essa decisão. Existe alguém? Aleluia. Existe alguém em nosso meio com alguma dor ou enfermidade e deseja receber oração para cura? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Se existe alguém que já entregou a vida a Jesus, mas ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, e você tem o desejo, é para todo filho de Deus. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Existe alguém? Sai do seu lugar e vem aqui. Aleluia. Cura. Amém. Vem aqui na frente. Natália, cadê o Fábio? Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho alguns pedidos de oração. Vamos orar por esses pedidos, mas antes nós vamos orar aqui. Eu quero o pastor Ângelo orando, por favor. Eu quero a Camila orando, eu quero a Natália orando, eu quero a Samara orando. Vem aqui. Tá? Tem para todo mundo? Eu? Amém? Amém? Glória a Deus. Fique tranquilo, Deus vai fazer aqui, bem como vai fazer com essas pessoas. Estenda as mãos para cá, vamos orar por essas pessoas. Nós vamos orar pela Marisol, ela está entubada na UTI, não sabe o que ela tem. David está em recuperação, quebrou a tíbia e a clavícula, ele já passou por uma cirurgia. O Ailton Santos está com câncer no cérebro. A Crislane irá passar por um processo seletivo. A Aline, câncer de mama. A Sônia, operação câncer de mama. E a Sulamita, depressão, tomou muitos remédios para tentar o suicídio. Estenda as mãos para cá, vamos orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida do David, da Marisol, do Ayrton, da Crislane, da Aline, da Sônia, da Sulamita. Cada uma dessas pessoas, Pai, tiveram alguém que estão intercedendo por elas, e por isso esses pedidos chegaram até nós. Então nós unimos a nossa fé a essas pessoas, e nós declaramos cura sobre cada uma dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Todo câncer secando, em nome de Jesus. Câncer, você tem um nome, o nome de Jesus está acima do teu. Marisol, embora não saiba a tua doença, declaramos cura sobre a tua vida. Toda depressão saindo da vida da Sulamita, em nome de Jesus, declaramos vida, vida sobre a vida desses pedidos. O que quer que esteja morto, em rebeldia, rebelião, o que quer que esteja em disfuncional do corpo dessas pessoas, declaramos elas saradas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.